Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas! Muito bem. Estamos aqui nos bastidores do Congresso TSP. Muitos palestrantes, muitos profissionais, muitos colegas. É muito bom quando tem esses eventos que a gente consegue rever muitas pessoas e conhecer novas caras, né? Para trazer aqui para o canal. Inclusive, se você está aí nos assistindo, já se inscreve no canal, já deixa seu joinha, já compartilha. Quanto mais vocês participarem daqui, mais o YouTube e as plataformas vão entender a relevância desse assunto e levar para mais e mais famílias. Para aquela família que está lá sozinha, angustiada, fazendo aquelas buscas intermináveis no Google, né? Na internet a gente acha um pouco de tudo e é muito difícil a gente separar o joio do trigo, né? Então a gente precisa buscar fontes seguras. E esse é o maior propósito do canal, é levar informação gratuita e de qualidade para o máximo de famílias, é deixar acessível a ciência, né, a técnica, o pessoal, experiências de família, né? Então eu conto com essa ajuda de vocês, é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Então vamos agora ao nosso tema. Esse tema eu acho que assim, ainda não... As pessoas não se deram conta do quanto pode ser incidente, né, de acontecerem juntos síndrome de Down e autismo. Então, para conversar comigo, eu tenho aqui, ela é uma mãe atípica, ela é médica e a gente já teve uma identificação assim pessoal muito grande. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com esse bate-papo. Recebam com muito carinho, doutora Ariadna Brito. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mirela. Obrigada pela oportunidade. Calma, e aí eu vou ajudar ela aqui, ó, ela ir relaxando aqui com a gravação, sabe? Porque você pensa, pessoal, tem tanta gente muito capacitada, gabaritadíssima, que chega aqui e trava, que tem náusea, tem ânsia de vômito, tem pessoas que já desmarcaram, que chegaram próximo e disseram, olha, eu não consigo, me desculpa, não dou conta. Como eu... A minha facilidade é o comunicar, eu fico achando que é assim, senta aí, vamos bater um papo. Tranquilo. Mas já você vai estar se sentindo aqui numa mesa de boteco conversando, tá? Uma mesinha de bar. Porque outro intuito do canal, como pessoa, como mãe atípica, né? É que eu queria que esses assuntos fossem assuntos de mesa de bar, fossem assuntos de conversas de domingo, que fossem assuntos corriqueiros, normalizar essas conversas sobre deficiências, sobre diferenças, e que não fosse conversa restrita a mães em sala de espera de terapia, sabe? Não é para ser. Isso é um assunto que precisa ser falado em todos os lugares, precisa ser acessível e esse é um convite para quem está assistindo. Vem aqui escutar um pouquinho a gente, vem aprender um pouquinho, às vezes você se identifique, às vezes a gente possa esclarecer, né, alguma dúvida. Você é mãe de 2 meninas. Sim, eu sou mãe da Gabriela, que tem 12 anos, e é uma menina típica, e da Camila, que tem 10, e ela tem síndrome de Down e autismo. E foi bem desafiador para você chegar no diagnóstico do autismo da Camila, né? Muito. E aí que eu acho muito, muito importante a gente estar aqui para conversar. Porque, como a gente até estava dizendo no off, né? Quando a gente fala de autismo, a pessoa que não sabe nada já vai identificar com sensorial, né? Enfim. Síndrome de Down, para quem é leigo, acho que identifica muito com as questões motoras. Precisa de estimulações motoras. Eu não sei... Não, vou dizer como leiga, não vou dizer no meio médico. Mas fora da bolha de que vivencia isso, não se atentam às questões comportamentais, né? Às vezes colocam tudo isso na conta da trissomia. Sim. E não. E é importante a gente entender essas diferenças, né? Até antes da gente começar, que eu ainda coloquei aqui como título de síndrome de Down, e aí você disse aqui da trissomia de 1, né? E dessa questão da nomenclatura. E o que você queria esclarecer para as pessoas sobre isso? O que você acha quanto a nomenclatura? Assim, eu acho que a nomenclatura ela é mais uma evolução, né? Que você antigamente falava de uma forma que era mais pejorativa, falava mongolismo, por exemplo, porque o olhinho puxado, a fenda oblíqua, assemelhava
aos mongóis, né? Uhum. E aí ficou esse apelido, inclusive as pessoas xingam desse nome, né? Fala que mongol, existe bullying com isso. Não muito nessa geração, mas isso foi muito presente. Sim. Depois passou-se a usar a síndrome de Down. E a evolução foi mostrando que esse nome foi evoluindo com toda a questão da medicina. Antigamente, as crianças tinham uma sobrevida muito curta, porque nasciam com cardiopatia e não se tinham técnicas, né? Além de todas as outras comorbidades que aparecem. Então, conforme a medicina foi evoluindo, as crianças foram crescendo e foram sendo estimuladas, foram apresentando resultados. Então, hoje a gente tem pessoas com síndrome de Down que dirigem, que já fizeram faculdade, que têm dependência, que competem como atletas e tudo. Então, isso é muito bacana, porque mostra que faz parte da vida delas, não define essas pessoas. E aí vem o termo trissomia do 21, que eu acho que combina com essa nova era que a gente tem, né? Porque não chamar do nome da causa, que é a causa. Porque fala síndrome de Down e tem que explicar a história, de onde veio e tal, que é um epônimo. Mas a trissomia do 21 já caracteriza que é uma alteração genética e as pessoas começam a conhecer mais todas as características da síndrome. Agora, em relação ao autismo, Mirella, quando eu detectei na Camila, foi um pouco mais tarde, porque eu também tinha essa visão, mesmo como pediatra, que era mais difícil acontecer junto, né? Só que não é, a gente não sabe a prevalência real, não tem como, precisa de estudo para isso. Precisa de estudo, porque quando não se desconfia, não se identifica. Isso. Então, antes, as pessoas meio que ignoravam o próprio autismo. Quanta gente aí, quantas crianças... Se não for nível 2 e 3 para você fazer um diagnóstico precoce, o nível 1 está aí crescendo. Sim. Sem diagnóstico. Sim. Né? Quantos adultos com diagnóstico tardio? Todo médico que trabalha com isso sabe que você faz o diagnóstico da criança, você já começa a avaliar a família. Né? Então, assim, o autismo ele tem os critérios dele. A gente fala assim, mas é difícil diagnosticar. Não é, você tem que saber diagnosticar autismo, porque a síndrome de Down já está diagnosticada. Sim. Quando você coloca os critérios do autismo, se fechou ali para autismo, pronto. Agora, se não fechou, o próprio critério fala, não é explicado por uma outra condição ou deficiência intelectual, né? Mas a criança que tem só síndrome de Down e deficiência intelectual, ela não vai ter outras alterações presentes no autismo. Os interesses, comportamento, atividade repetitivo e restrito, né? A questão do processamento sensorial, tudo isso. Então, quando está presente, a gente tem uma evidência maior. Então, ali você tem elementos para você desconfiar e fechar o diagnóstico mesmo precoce. Mesmo precoce. Que a gente sabe da importância da intervenção precoce. Sim, e tem pouco tempo que se fala tanto em autismo. Sim, é muito recente. Né? O que você mais vê pessoas assustadas com os números que são apresentados da prevalência, né? Agora, a prevalência do autismo, é natural que seja maior a prevalência de autismo na trissomia do que na população típica. Sim. Por quê? Não é que são coisas que acontecem separadas. Eu já tenho um transtorno ali, que é genético também. Então, não é que aconteceu 2 raios que caíram no mesmo lugar. O raio foi maior que os outros. É como se fosse um impacto maior e mais carga, né? Então, porque teve alteração genética e neurológica maior que favoreceu acontecer os 2 transtornos juntos. Quais são as comorbidades mais associadas, assim, mais comuns que a gente vê com a síndrome de Down? A gente pode ir falando por sistemas até, né? Tá. A gente tem a deficiência intelectual, que é a maior causa de deficiência intelectual, né? Doença genética de deficiência intelectual. Oftalmológicas, por exemplo, a gente tem hipermetropia, né? Existe muita associação com perda auditiva e aí a gente já tem uma implicação na fala, tá? Então, toda criança tem que ser avaliada para questão auditiva. A dentição toda é mais tardia, pode acontecer aquela questão de obstrução respiratória alta e altera o palato, respirador bucal, altera toda a conformação dos dentes. Isso interfere em fala também, interfere em respiração e interfere numa das condições mais preocupantes, frequentes e subdiagnosticadas que tem, que é a apneia obstrutiva do sono. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí um sono que não é de qualidade vai prejudicar essa criança no seu desenvolvimento.
E se ela tiver o autismo associado, o que tem, que faz parte do autismo? Distúrbio de sono. Não é uma comorbidade, faz parte do autismo. E aí eu tenho uma apneia obstrutiva do sono com o autismo associado, o que eu posso projetar de ganho para essa criança? Sim. Ela está sendo amarrada no desenvolvimento dela. Sim. Então, eu tenho que cuidar de tudo que eu tenho de comorbidade na síndrome de Down para que eu melhore as condições dessa criança desenvolver o potencial dela. Porque tem gente que pensa assim que, mas o que pode melhorar? É como se tivesse condenada a não ter ganhos, a não ter evolução? Não. Subestima, né? A capacidade daquele indivíduo. Você nunca pode deixar de acreditar no seu filho, porque o potencial dele, só Deus. Você tem que dar todas as oportunidades para a criança, todas as oportunidades sempre, porque ela vai mostrando como que ela desenvolve. E ela pode ter o ritmo dela dentro disso, mas você não pode esperar atrasos piorarem. Sim, então, sem se dúvida. não está tendo um ganho ali, você vai corrigindo a rota e tudo. Então, continuando sobre as comorbidades, a gente tem comorbidades ortopédicas, existe fazendo crânio caudal para facilitar o entendimento. A gente tem uma instabilidade na articulação das duas primeiras vértebras e isso tem uma importância muito grande também, porque determinados movimentos, se essa criança tivesse instabilidade, ela pode ter uma luxação das vértebras, né? Tá. E ter uma alteração ali em raque medular. Então, tem que ter esse acompanhamento. Virar uma cambalhota, por exemplo, que é algo muito bom para coordenação, equilíbrio, treino vestibular, que é maravilhoso para o autismo. E a própria coordenação, né, da criança, além de ser lúdico e acaba virando um reforçador para ela, eu tenho que ter cuidado com a criança que faz síndrome de Down, que tem síndrome de Down, porque a criança que é autista, sem outra síndrome associada, ela provavelmente tem ali a vértebra certinha, Sim. Tudo, não existe essa associação assim frequente. Então, se eu não tenho esse cuidado, eu posso gerar um outro problema para a criança, né? Em relação à musculatura, já existe uma hipotonia, tá? Então, eu tenho uma dificuldade. O autismo também tem hipotonia. Tem. Então, eu associo uma situação motora ali que vai fazer o quê? Dificultar mais ainda o ganho de habilidades daquela criança. Então, eu tenho que intensificar a atividade física para ela. Uma criança que, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o máximo de atividade física. Mesmo porque é maravilhoso, né? Sim. Você proporcionar, isso faz parte do brincar e de ser criança. E por causa dessa hipotonia, a gente tem em toda a musculatura, todos os tipos de musculatura que a gente tem no corpo, a gente tem uma hipotonia na via aérea também. E com o pneuma infantil, eu vejo isso muito claro. A gente não escuta chiado fácil na criança com síndrome de Down. Se você escutar, corre e interna e é grave, porque como é hipotônico, é mais frouxinho ali a musculatura, quando ela se contrai a ponto de fazer um sibilo, um chiado forte e dá um desconforto importante, é porque está muito mais intensa essa inflamação. Então, eu posso demorar a ter uma resposta. Entendi. Tá? E, às vezes, eu tenho que entender isso e agir com diligência, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, o acompanhamento, sem contar que existem medicações que são usadas para inalação, por exemplo, o Atrovent, falando um nome que todo mundo conhece. Sim. Que ele é anticolinérgico, uma propriedade dele que ele altera, ele diminui a quantidade de muco, tudo, só que ele é metabolizado de forma diferente na síndrome de Down. Existem medicamentos que a criança com síndrome de Down não deve receber por causa da metabolização dela. Tá? Essas alterações genéticas nesse cromossomo a mais que tem, o cromossomo 21, ela gera muita alteração metabólica. Tá? Quais são esses medicamentos mais comuns, assim? Existe uma lista, tem vários. Buscopan não deve usar, o próprio Bactrim pode ter. Tem criança que tem mais comprometimento para fazer, por exemplo, avaliação oftalmológica. Não pode pingar qualquer colírio, não pode ser com atropina, porque dá a sensação de morte, dá a sensação de alucinação, porque ocupa os receptores e aí demora para aquilo ali se desligar e tem um efeito potencializado e prolongado. Então, tem várias medicações. Então, na inalação, a gente não deve usar de rotina. Tem que ser caso selecionado para você correr o risco, né? Então, assim, tem que tomar esses cuidados. Certo. Tá?
Existem mais casos de cardiopatia, que é muito conhecido. Sim, sim. Acho que é algo que a gente associa bastante. É o que a gente né? mais teme quando sabe que vai ter um bebê, porque você pensa, e agora? Eu vou perder meu bebê, ele vai ter cardiopatia, vai fazer cirurgia, vai abrir o peito. A gente fica preocupado com isso, Sem né? dúvida, isso Toda deve mãe ser muito angustiante. Toda mãe que tem uma criança com síndrome de Down fica preocupado, porque a cardiopatia é algo que mexe muito com a gente, aumenta muito essa sensação de risco de perda do seu filho. Sim. Né? A gente tem o hipotireoidismo, que é muito comum associado, então tem que acompanhar, tem que rastrear, tá? E por isso ele faz exames mais frequentes. A gente tem alterações abdominais, aparelho urinário, alterações intestinais que dificultam o trânsito nesse intestino. Né? Tem uma condição que é uma parte do intestino que chama de doença de Hirschsprung, que é uma parte do intestino que não é inervado ou tem menos inervação e ela fica ali preguiçosa, né? Então ela se dilata e faz um megacólon, né? Ela acumula fezes, ele dificulta essa evacuação. E aí quando tem essas situações, tem que fazer a cirurgia, tirar uma parte do intestino, tudo. Uma série de coisas. A parte ortopédica, quadril, por ser mais molinho, tudo, as articulações, fica, são flexíveis, levanta o pé lá em cima e tal. A gente vira até piada, né? Fala assim, não tem junta, né? É todo mole. E nem toda criança tem, alguns são mais hipotônicos que outros, né? Então a parte ortopédica também chama muita atenção, o quadril, a pisada, o jeito de andar, porque aí, como tem uma hipotonia, às vezes tem uma frouxidão ligamentar, a marcha daquela criança vai estar alterada. Então, se eu tenho uma marcha alterada, vai ser mais difícil de desenvolver, né? Quando eu vejo que está alterado, que já aconteceu. Mas até eu chegar até essa marcha, eu tenho um pouco mais de barreira. Sim, tá? Sem dúvida. Então, eu tenho que considerar tudo isso, mais os sintomas do autismo. E por que é importante isso? Porque eu tenho que intensificar. Eu tenho que direcionar para aquela criança como com qualquer criança. Sim, são você abordagens tem que personalizar, distintas. Exatamente. Só que aí você, dependendo do que vai fazer, você faz exercícios que, por exemplo, estabilizam o quadril da criança. Eu estabilizando o quadril, eu consigo que ela fique numa posição melhor para andar. Continuando as comorbidades, mas não estou com a lista aqui, estou lembrando de cabeça, mas tem questões hematológicas, tem mais chance de leucemia. Eu tive um susto com a minha filha quando ela nasceu. Ela não teve leucemia, teve uma reação leucemóide, que é parecida, só que ela é transitória, graças a Deus, mas foi um susto muito grande. Então existe uma série de situações, a própria gestação é diferente, tem mais risco de parto prematuro, né? Então várias questões que envolvem a síndrome de Down e que devem ser observadas. E quando você associa com o autismo, você precisa ampliar a abordagem. Ampliar, você não tem que escolher, na verdade, você somar, sem dúvida. Então, é porque eu digo assim, quando eu até falei das questões motoras, né, foi mais pensando, assim, quando eu vejo quantidade de famílias que tem pessoas com síndrome de Down, as intervenções que sempre me vêm à cabeça era assim, fisioterapia, fono, né, mas não terapia comportamental. Exato. Exato. Não terapia comportamental. E a terapia comportamental, ela é para todo mundo. Na verdade, ela é uma constatação do comportamento humano. Ela é só um direcionamento ali, porque quando você tem uma lei que proíbe você andar sem cinto de segurança ou não pode avançar uma velocidade, isso é uma terapia comportamental pública, coletiva. Porque você sabe que você vai ter uma consequência daquilo, então isso muda seu comportamento. Sim. Eu tenho o antecedente, comportamento é consequência. Então, eu tenho que entender isso para poder criar as condições, ou mudar ali para aquela criança desenvolver. Eu tenho que ter os reforçadores para ela querer fazer. Sim. E ela vai brincar, vai se divertir e com isso adquirir habilidades. Sim. Né? E não tem outro jeito. Você não vai falar com a criança, ela não vai ter consciência do que não, ela tá fazendo. Imagina, e nem deve. Quem tem que saber é o terapeuta, e você vai brincar. Que é a base da terapia comportamental. Você vai adquirir habilidades e manejar comportamentos que são inadequados. Ou interferentes. Eu gosto muito desse termo que a Dani usa. Que é interferente, porque aquilo ali vai fazer, de alguma forma, vai mudar a consequência ali, o desfecho, vai mudar até o próprio antecedente, que a criança ela acostuma a fazer uma coisa, começa a repetir, e que ele virou um reforçador. Sim. Então, se você muda o comportamento dela, ela começa a aprender mais.
Porque ela dispersa. Então, assim, serve para tudo. Você vai combinar com seu marido uma situação doméstica, por exemplo. Lógico, você vai usar um reforçador com ele para ele fazer algo ali. Na escola, com toda criança. Todo mundo trabalha, a gente se comporta então, da hora que assim, acorda, eu né? contextualizei assim, para que fique claro que eu falar que estou fazendo terapia comportamental, não é que tem que ser uma coisa formal, a gente já faz intuitivamente. Quando você cria rotina para o seu filho, sempre as pessoas que cuidam de criança sabem que criança gosta da previsibilidade. Ela tem que saber que ela vai ter a hora de dormir, a hora que ela vai tomar um banhozinho vai estar confortável, bem-estar, a hora que ela vai comer, né? A criança percebe a rotina da casa, ela sabe a hora que a mãe chega, a hora que o pai chega. Então, tudo isso é terapia comportamental, é vivência comportamental. Exato. E aí, quando a gente fala na terapia propriamente dita, é porque a diferença é que você faz um programa. Sim. Você faz um projeto ali de estimulação personalizado, sempre. A terapia aba do vizinho não serve pro meu filho. Não serve. Então, isso a pessoa tem que entender. E não dá pra você pegar um papel pronto ali, Ctrl+C, Ctrl+V, jamais, tá? Eu posso ter 1000 pessoas autistas. Eu tenho 1000 autismos diferentes. Sim. Posso ter 1000 pessoas autistas com síndrome de Down. Totalmente Cada um é diferente, sim. né? Cada um tem sua particularidade. Então é isso. Aí a gente tem que enriquecer esses estímulos. Porque eu vou ter barreiras diferentes associadas das duas condições, né? E eu posso, com isso, limitar o repertório dessa criança. Então, a fono enriquece e ela vai ser... Ela tem que ser avaliada, a parte auditiva. A gente já costuma fazer isso quando a criança é não verbal. Sim. Né? Quando é autista, porque você tem que descartar questões auditivas. Sim. Que atrapalha a fala, a primeira coisa que você faz. Então, na síndrome de Down, eu tenho isso também. Eu posso ter uma questão auditiva que já é associada à síndrome. E aí eu tenho que ter isso muito bem documentado. Porque a criança ela tem uma tendência, por exemplo, a ter um acúmulo de líquido no ouvido médio. E isso atrapalha, como se estivesse ouvindo dentro da água. Sim. Como que eu não consigo discriminar o som, eu não consigo reproduzir esse som. Isso atrapalha demais. Então, coloca lá o tubinho de ventilação, chamado carretel, que é muito comum, que as crianças típicas também têm. Eu tenho um monte de paciente que precisa pôr, que tem refluxo, por exemplo. Só que aí você entende como uma coisa simples amplifica a barreira daquela criança. Então, o médico ele não pode olhar para a criança e falar assim, vamos cuidar do autismo e esquecer a profundidade das questões que eu tenho que avaliar na síndrome de Down. Então, tem que estar tudo junto. Tudo junto. Lá atrás, quando você quando teve a Camila, foi passado para você que seria importante em algum momento o início de terapias comportamentais? Não, porque eu fui a pediatra das minhas filhas, sou a pediatra das minhas filhas. E por causa da Camila, eu sempre gostei de neuro, sempre tive, como se diz, nada é por acaso, né? A gente sempre tem alguma coisa assim. Que já tá meio que preparando, né? Eu amava, eu estimulava a Gabriela, eu tinha um roteiro de estimulação da Gabriela, de estimulação sensorial, auditiva, eu colocava músicas diferentes, eu ensino isso para as você tem que colocar músicas diferentes, não é só música clássica. E aí eu diversificar para criar novas conexões neuronais, que isso é importantíssimo. Sim. Sempre ensinei isso para os pacientes e fiz com a minha filha. Quando veio a Camila, eu fui cada vez mais me aprofundando nesses estudos, mas eu aumentei o número de interesse nesse estudo, porque assim, aí eu passei da fono, quando eu percebi sobre a fala dela, fisioterapia desde sempre, eu sempre valorizei muito a equipe multidisciplinar, é importante demais eles estarem trabalhando integrados, né, para que a criança evolua o melhor possível. Então assim, ninguém me orientou, eu que fui conduzindo tudo, e eu falo com as mães, eu sou pediatra da sua criança, e é como se eu fosse uma coordenadora de uma equipe, que ela precisa de uma equipe. Sim. Então, a gente faz a triagem, né? Desde bebezinho, ou dependendo da idade que chega para mim, se já chega com... tem hipotiroidismo. Quem que é endócrino que está acompanhando? E aí eu sei o que está acontecendo, eu sempre registro a última avaliação do endócrino, quando que estava o TSH, quando que está de hormônio, quando vai ser a próxima, porque eu cobro da mãe isso depois. Sim. A gente tem que estar sempre atento. Não tem como uma consulta dessa ser rápida, né? Não. É muito detalhe para ver, porque a criança... ela não é só o pedacinho que a mãe percebeu que está ali incomodando ela tem um monte de coisa que a mãe nem percebeu. E quando você detecta aquilo no consultório, você já faz orientação preventiva ali e cuida dessa criança, né? Mas eu fui buscando, assim,
as terapias, natação, que é motor, né? É o estímulo motor mais potente para a própria segurança dela, e ela ama a água. Música, ela entrou numa escola de música e a irmã entrou também. Então ela fez musicalização, tudo que a gente podia, né? Aí foi para fono, quando eu detectei o atraso da fala. Ela foi mais tarde para a escola, foi com 3 aninhos, que eu queria que ela tivesse um pouco mais de autonomia, pelo menos que estivesse andando com desenvoltura. Ela andou com 2 anos e pouco, 2 anos e 4. Então, a gente tem que ir levando da forma como vai aparecendo aquele desafio. Tá? Ela precisa andar. Então, eu tinha um plano inclinado na minha casa. Eu mandei uma marceneira fazer e eu executava um programa com ela de estimulação do método Doman. E ela descia esse plano inclinado, bebezinha ainda, e ela ia arrastando. A gente ia diminuindo a inclinação para ela fazer o esforço. E aí, um dia que eu vi que ela já estava bem treinada, eu coloquei para subir. E aí, quando ela foi se arrastando, subindo, ela engatinhou. E aí eu tenho escada em casa, aí eu passei a colocar ela para subir a escada engatinhando. E ela foi fortalecendo. Ela tem uma força muscular absurda, assim. Que legal. Sabe? Então, isso são coisas que as mães podem fazer em casa. Sim. Tá? Eu nunca levei a Camila para fisioterapia, assim, formal. Porque eu peguei para mim essa função. Mas aí, no consultório, porque eu tenho pessoa como mãe e como pediatra. Quando eu sou só a pediatra, que o filho não é meu... Sim. Aí eu oriento, eu Sim. passo a terapia, eu faço, tem que ser uma pessoa que tem especialização, estimulação motora. Aí eu indico pessoas para seguir na internet, que eu acho, assim, um trabalho maravilhoso e que faz um conteúdo relevante. Perfeito. Falo pra mãe, você vai fazendo em casa. Não conte só com aquela meia horinha ali de... Sem dúvida, não dá. Pode. A família precisa pode. assumir um papel ativo Sim. no desenvolvimento da criança. Sim. O diferencial vai ser esse. E Exato. não você ter o melhor médico, o melhor terapeuta, o melhor... Olha, não, é o envolvimento familiar. Uma das coisas que mais me marcaram, assim, quando eu comecei a fazer essa capacitação para autismo, comecei a me especializar, foi saber o papel de cada um. E as pessoas gostam muito de números para ela ter ideias, né? Então a gente considera assim, 50% é a família, 20% terapias em clínicas, 20% escola e, quando precisa, 10% medicação. Então, falando isso para autismo, quando eu junto as duas condições, posso extrapolar que seja assim também. Ai, que estudo que mostrou. Não é um estudo, é uma coisa que a gente divide, porque a família engajada faz diferença. Totalmente. Todos os profissionais são claros com isso. A família que veste a camisa, fala, o que eu faço em casa? Me dá a tarefa de casa. E eu falo para as mães, pede para te ensinar. Não vai ser meia hora na fono ali que vai ensinar, porque às vezes a pessoa não tem acesso, não tem horário lá na clínica. Eu falo, fala para ela fazer uma supervisão com você, te ensinar o que fazer em casa, cumpre o programa, volta, ela vê, ou você grava vídeo para ela ver, e você vai amplificando, porque tem que ter intensidade, frequência. Essa a intensidade chave. e frequência, É a ela chave, só é qualidade, possível considerando o ambiente doméstico. Ponto. Não tem como. Exato. Não, impossível. E aí o outro fato importante que é a escola... Tem que ter, porque a escola, a criança fica muitas horas na escola. Tem criança que fica em período integral. Sim, sim. Né? Essa é outra história, outra conversa que dá um episódio inteiro. Dá, falar sem de, dúvida. que você já tem, inclusive, vários com isso. Mas é isso, todos os profissionais são importantes, todas as formas de estímulo. Então, você colocar músicas diferentes, você não pode pôr seu filho na musicalização, ou porque você não tem condição, ou porque o convênio não liberou, você está judicializando, ou porque você não tem convênio, não tem acesso no SUS. Você pode acompanhar alguém que ensina música para criança. Hoje em dia a informação está aí, né? Nós não temos mais aquela limitação de antigamente. Antes. E sem dúvida. Que você não sabia nem o que existia no mundo. Hoje em dia está com a distância do seu dedo, um clique. Uhum. Então você faz em casa com a sua criança. Coloca diferentes tipos de músicas, coloca uma música na televisão com alguém dançando e vai fazer com ela, né? Na hora do banho põe um tipo de música, na hora de dormir põe a clássica, que já ajuda a regular, acalmar a criança gostar, obviamente, né? E aí cada atividade tem um tipo de música, porque aquilo está gerando conexões. Ela vê ritmo, ela vê tal. Se você puder fazer uma educação formal, levar num profissional que atenda ela de forma exclusiva, aí potencializa o resultado, obviamente. Mas não é porque você não pode isso que você não tem nada a seu alcance. Sem dúvida. Tem que buscar. Por isso que essa importância da mãe falar assim, eu vou assumir isso. Eu vou assumir isso. Ela precisa de rede de apoio, de ajuda, mas não só a mãe, o pai também, a família inteira, né? Uhum. Eles têm que assumir isso.
Tem, essa parte não tem como tirar, não tem como aliviar esta maternidade, porque a maternidade por si só, típica ou atípica, assim, esse comprometimento, essa responsabilidade é nossa mesmo. Assim, nossa, da família, né? Mas a gente sabe que recai muito sobre a mãe, né? Mas qualquer cuidador envolvido é sempre bem-vindo. O que precisa é de alguém em casa, né, nesse contexto familiar, que assuma este papel. Nós sabemos que hoje a gente tem diferentes conformações de família, né? A gente acaba falando da tradicional. Sim. A gente tem várias conformações de família. Então, eu falo mãe, porque eu tô acostumada a lidar mais, é o mais frequente. Mas é quem cuida da criança, realmente. Então, é essa criança que precisa mais de fazer fono, essa criança precisa mais de fazer TO. Ela não tá legal com atividade de vida diária. Intensifica o TO dela, ou ela tá com barreira comportamental muito importante, como a minha filha, como aconteceu. Eu não podia pôr a Camila na fono, inclusive atualmente ela não está fazendo, porque ela tá com uma barreira comportamental importante. Eu não posso levar ela para fono se ela se joga no chão, se ela não interagir com ela e seguir as orientações dela. Assim, então eu tenho que fazer a parte de motricidade, que eu consigo organizar isso nela, já melhora, né? E principalmente terapia comportamental. Se eu não melhorar o comportamento dela, eu não consigo colocar ela pronta para ninguém ensinar nada para ela. Não, imagina, qualquer criança. Não chega. Então vamos fazer 5 dias de fono, mas a criança precisa fazer o dobro de aba, porque ela não vai render na fono. Perfeito. Não tá funcionando o tratamento. Por que não tá funcionando? Que barreira que essa criança tem? Por isso tem que ser individualizado. Por isso quem acompanha tem que saber o que tá fazendo. Quando que o ABA estruturado entrou na vida de vocês? Foi somente após o diagnóstico de autismo que você brigou tanto para conseguir? Mas olha que interessante. Quando eu fiz um curso de ABA para conhecer, entender o que era ABA, porque antes eu ouvia horrores de ABA, me falaram, ela fazia outra técnica e me falaram que era adestramento, que era impossível de fazer, que são 8 horas por dia. E aí na época eu estava fragilizada, eu estava ali tendo muitos desafios com a minha filha por causa do comportamento dela. E aí eu não ia... O que eu ia pensar? Se eu já estou tendo um problema aqui, eu vou arrumar mais um problema? Não! Eu vou continuar nisso aqui, que tá vendo um pouco de resultado que tinha, mas é limitado. Sim. Não se compara. Não na potencialidade que aquela criança tem. Exato. Então, assim, formal foi esse ano. Aí, quando eu fui atrás de ABA, conhecer, e fiz um curso para entender o que era... Aí eu percebi que eu sempre fiz ABA com minhas filhas. E tudo que funcionava para minhas filhas é porque eu seguia rotinas com elas, e sabe? Sempre fazendo essa avaliação alimentação, sempre tiveram horário para tudo. Sempre tiveram ricos estímulos. Eu sempre oportunizei tudo que eu pude, sabe? Eu mudei a minha atuação profissional desde que eu fui mãe. Eu diminuí minha carga horária de trabalho para ficar mais com as minhas filhas. E aí, até hoje, eu já fiz isso várias vezes, né? Eu explico isso para as mães. E recentemente eu fiz uma grande mudança na minha vida, que eu deixei de atender os convênios, porque eu precisava de tempo a dedicar para esses pacientes, que eu não tenho como fazer uma consulta rápida com eles. E quem me conhece sabe, eu sou detalhista, eu sou carinhosa com o que eu estou vendo ali. Muitas vezes eu falo coisas para as mães que elas sequer têm ideia. Aí eu vou explicar, e ela vai observar em casa, e ela chega e me foi aquilo que você falou. E ela já está orientada sobre o que fazer. Né? Então é isso, cada criança é única e eu tenho que ver a terapia de acordo com a necessidade da criança. Mas todas as terapias são importantes. Educação física, psicomotricidade, tudo. Eu tenho que bombardear essa criança de estímulo. Isso, exato. Principalmente esse bombardeio antes, é a intensidade. E a frequência, porque tem que ser o dia inteiro. Sim. Que a vida dela, enquanto ela está acordada, ela está fazendo alguma coisa. Enquanto ela está fazendo alguma coisa, ela tem que fazer alguma coisa intencional. Sim. Quando você põe intencionalidade ali, você adquire função. Sim. Né? Tudo que a gente quer, que o filho seja funcional, tenha autonomia, que ele consiga fazer o máximo de coisas que ele puder, né? Que ele seja feliz, Sim, que é o principal. O principal. Porque uma criança que não consegue fazer o que ela vê as outras fazer, ela já está triste. Sim. E eu acho que seria Com importante o tempo ela sente, percebe. As pessoas começarem a fazer, porque autismo e ABA já está intrinsecamente ligado. Você não fala de uma coisa sem falar de outra. Mas não fazem essa conexão de deficiência intelectual e ABA, não é automática, e nem de síndrome de Down e ABA. E, meu Deus, como é importante que isso esteja junto com as demais terapias estruturais, motoras, fono,
para trabalhar aquele cognitivo e habilidade de repertório adequado, de socialização, né? Lidar com frustração, o esperar. Então, isso tinha que estar ali junto com essas terapias, né? Mas eu não vejo isso, assim, ainda. Qualquer criança, Mirella, uma criança típica, por exemplo, quando ela tem um descontrole emocional, assim, eu falo que é um curto-circuito emocional, ela faz uma birra. Normal, criança de 2 anos, você fala mini adolescência, terrible two, porque a hora que ela está com uma certa autonomia e ela quer testar os limites dela, Sim. E ela não consegue se comunicar ainda, entender o que sente, comunicar o que sente. E a gente não comunica só pela fala, né? Quando a gente não consegue comunicar pela fala, a gente comunica com comportamento também. E aí eu tenho um problema. Então, a birra é um comportamento de quem não consegue entender e comunicar o que tá sentindo. Então, eu tenho que ensinar emoção para essa criança, educação emocional. E um exemplo muito claro que eu dou isso para a mãe, às vezes tá brincando lá na mesinha, no consulta, a criança tá lá feliz da vida com os brinquedinhos. Aí eu falo assim, ó, eu vou agachar aqui, vou examinando o que eu puder aqui, pertinho dela. Porque se eu pego essa criança, eu peço para a mãe pegar e colocar lá na maca, o que eu tô querendo fazer? O que eu vou fazer? Eu vou causar a Terceira Guerra Mundial. O brinco, você vai chorar. Exato. Então, eu estou fazendo aba na minha consulta. O que eu faço? Eu tenho uma escadinha escondida debaixo da maca, eu abro uma portinha, aí puxa, vem uma escada na marcenaria, assim, do consultório. E aí, eu não falo nada. Tô brincando, aí eu puxo, que faz um barulhinho, ela já olha. Que é um barulho diferente ali. Qualquer criança, tá? A criança sobe na hora, porque criança ama subir escada e explorar. Aí eu já deixo um brinquedinho, acendo a luzinha dele, balanço lá. Ai, que legal, olha, essa aqui é a Tati, ela me ajuda. Vem cá conhecer a Tati. Aí eu ponho um brinquedo em cima da escada, o bebê vai escalando. Então, eu não falei nada. Eu fiz a atração ali, usei um reforçador, na verdade. A criança sobe. Aí eu começo a examinar a boneca, aí eu faço na mãe, aí eu faço na criança. Eu fiz antecipação. Então, quando eu mostro pra ela o que eu vou fazer com ela, a mãe fala assim, como que você conseguiu isso? Ela não chorou, ela chora, esguela em todo médico. Eu mostrei pra ela o que eu vou fazer com ela, porque ela tá com medo, né? Tem situações que a criança tá desregulada, tem que olhar uma garganta. Ela não quer mostrar, é raro isso acontecer, de ter que segurar. Mas aí já usa o palitinho com sabor, colorido, que chama atenção. Vamos ver lá dentro, olha no dente e tal. Isso tudo é aba. Sim, porque eu tô dando um reforçador, tô despertando o interesse dela, eu tô fazendo antecipação com ela para ela entender o que vai acontecer, né? Então, é isso. Agora, especificamente, que você falou da aba, a gente tem que começar a indicar a aba, se for só síndrome de Down, sem autismo também. Exato, porque eu preciso ajudar essa criança a conviver socialmente, a ter autonomia, e para isso eu tenho que ensinar habilidades para ela. Como que eu treino habilidades? Né? Eu tenho que ensinar e fazer ela repetir. Sim. E eu tenho que usar um reforçador para ela que ela queira repetir. Até a gente, eu achei tão bacana a Dani falando que ela aplicou a aba com ela mesma. Eu achei isso tão incrível ela falar, aplicou a aba com ela mesma para emagrecer, para mudar o hábito alimentar. Né? Que você criou um reforçador para você, o prêmio para você se você conseguir fazer aquilo. Para se manter aí ela engajado. Mudou o hábito. Uhum. Aí ela mudou o hábito. Sim. Né? Não é bacana? Isso são tudo na vida. Então, por que não? Eu preciso sim melhorar o comportamento dessa criança. Exato. Acho que as pessoas têm que se conscientizar que essa indicação precisa estar junto ali com as outras tradicionais que já se costumam indicar sempre quando vem a síndrome de Down. Então não é dependente do autismo, não é dependente de nada. Você já encaminha, porque essa estimulação cognitiva, ela é benéfica e aplicável em todas as situações. E, na verdade, se você não fizer dessa forma, vai ter muitos prejuízos. Né? O que adianta você reforçar todo um corpo, toda uma estrutura muscular, enfim, a fala, e você não desenvolve essa habilidade de conviver, né? De estar no mundo. Isso não é qualidade de vida. Qualidade de vida é estar inserido da sua forma, do seu jeito, mas estar inserido. E para isso você precisa de habilidades sociais, habilidades de comunicação, e é o que o ABA vai te trazer, né? Você ter autonomia. Exato. Então, assim, é muito importante. O que você falou é fundamental. Fundamental. E você, para clarear para o pessoal aqui de casa, que de repente também queira avaliar no seu filho, será que é autismo aqui também?
Quais foram os comportamentos, os sinais que você identificou na Camila que foram, assim, esse alertinha vermelho para você? A gente geralmente liga os pontos para trás, não é verdade? Sim. O que me chamava atenção mesmo era o comportamento. E aí eu percebi que o comportamento mudava muito com a quebra de rotina. De forma, assim, absurda, drástica, de mexer comigo, assim. Eu ficava desestabilizada também, porque eu falei assim, o que eu faço, né? E aí eu percebi que isso tinha a ver com, por exemplo, começava férias, né? Sempre segunda-feira ela estava um pouco diferente, porque mudou. No fim de semana quebra. Exato. Então, aí uma coisa me chamou muita atenção, e aí eu já estava estudando um pouco mais de autismo. Ela descobriu, não sei onde ela viu isso, mas ela descobriu e começou a pegar uma toalhinha de mão que a gente colocava na mochilinha dela, tudo, e ela começou a girar essa toalhinha, fazer uma estereotipia motora. E ela girava aquilo, ficava olhando. Ela girava, olhava e ficava mais calma. E às vezes ela girava em torno do eixo dela fazendo isso. Eu olhei, opa, né? Eu falei assim, olha, a Camila tá fazendo uma estereotipia. E isso foi me chamando a atenção. Aí eu fui, mas o comportamento, aí eu fui ligando uma coisa e outra. Mas isso pra mim definiu que não era só síndrome de Down. E ela foi mudando a estereotipia. Pegava meus pães de prato. Ai, ela saía carregando, sabe? Eu deixava, porque nem toda estereotipia você tem que inibir. Não, acho que a Você grande nem maioria deve, não. porque a estereotipia é para autorregulação. Sim, perfeito. Então, assim, se é autolesão, heterolesão, um Aí comportamento outros socialmente 500. inadequado, é Sim. diferente. Mas tudo Autorregulação, bem. assim, nesse sentido. Tudo bem ela mexer o paninho, o problema? pano de prato, aí depois começou com a fitinha. Aí todo mundo conhece ela, dava uma fitinha, pegava de presente de aniversário, a gente guarda fitas coloridas, ela ama. Aí ela fica rodando a fitinha, né? Aí, recentemente, eu tô contando essa história pra você entender que dentro da estereotipia dela, teve coisas toleráveis, aí chegou num ponto, que eu vou falar agora, que pra mim foi intolerável por um motivo. Ela começou a pegar um pedaço de papel higiênico, até aí tudo bem. Aí ela ondulava assim, o papel, eu ficava encantada, vendo a ondulação no ar, assim. Eu via que ela estava ali hipnotizada por aquilo, que ela acalmava. Tudo bem, Sim. me condolei. Começou a puxar o papel, muito se pegar, vai fazer. Aí ela começou a carregar o papel pela casa, espalhar papel higiênico pela casa inteira, puxar o rolo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu pensei, eu inibo isso, não, o que eu faço? Eu tiro, dou um pedaço pra ela. Aí eu comecei a tirar papel higiênico de todos os banheiros da minha casa e guardar. Não, aí já e aí eu dou um problema, pedaço pra né? ela. Aí o que eu transformei? O papel higiênico virou um reforçador pra ela. Eu mostro papel higiênico, por exemplo, quando ela vai entrar no carro, tá resistindo. Quando tem alguma fuga de demanda, aí eu dou o papel higiênico. Filha, você quer brincar um pouquinho com papel? Só que eu tive que guardar, porque ficou insustentável pra mim ficar catando papel higiênico o tempo inteiro. Eu cheguei um momento que eu falei assim, eu tentei até o último momento. Eu falei assim, tá, eu vou agachar, eu já faço uma contração, tô fazendo exercício. Perna e glúteo. Olha o que eu fui trabalhando na minha cabeça pra eu aceitar tudo aquilo. Tudo bem, o que tem papel higiênico, tá, né? Mas aí chegou um momento que ficou um caos, porque ela espalhava papel e aí ela chegava nos lugares que ia fazer isso. Ela generalizou. Isso. O que aconteceu? Eu vi fazer e aí eu explico isso para as mães. Tudo que você permitir que comece a fazer, você pensa lá na frente. Você tem que pensar... Se a criança generalizar isso. Num restaurante, na casa de alguém, numa viagem. E aí hoje eu deixo, eu falo, ó, um pedaço. Ela fala, mamãe. Ela já sabe. Aí eu dou um. Então, antes eu não deixava sair com um pedaço de papel higiênico no restaurante, quando a gente tinha um banheiro. Eu falei, eu vou deixar, tadinha, tá feliz aí, tá tudo bem, sabe? Mas em casa eu tive que tirar. Sim. Porque eu não fui inibir totalmente, mas aí eu aproveitei o que ela gostava, virou um reforçador. Isso, redirecionou, né? Entendeu? Então, assim, nem tudo você tem que inibir, nem tudo você tem que permitir totalmente. Sim. Aí aconteceu isso. Ela continua achando bom a fitinha, o paninho, tudo ela balança. E ela fica feliz, regula assim. Você comentou comigo também que a agitação dela era em demasia, né? Se era fora, que também aí, chamou atenção. O que aconteceu, Mirella? Essa agitação da Camila me fez tirá-la da natação. Que ela adorava fazer, porque eu não conseguia manejar o comportamento dela, nem a professora conseguia. E aí, conversando com ela, ela tem outros pacientes com síndrome de Down e tudo. Ela falou pra mim, falou assim, olha,
tem algumas crianças que eu vejo que usam medicação e conseguem controlar. E aquilo pra mim entrou parecendo uma facada na minha orelha. Eu falei assim, não vou medicar minha filha. Tô te contando isso porque as mães pensam assim, eu não quero medicar meu filho. É como se fosse um atestado de fracasso pra mim, como mãe. Não conseguir resolver isso, eu tenho que dar um remédio mágico que vai solucionar um problema que eu sinto que eu que tinha que resolver. Não é assim. Com o passar do tempo, eu fui sofrendo com isso. Porque gera muita ansiedade na gente, um comportamento desafiador desse, né? E aí eu entendi que eu precisava de ajuda. E eu fui buscar essa ajuda com alguém para cuidar dela e para eu conseguir fazer coisas para mim, descansar, tirar um pouco dessa carga mental, né? Que a gente sabe o impacto muito grande emocional para uma mãe atípica. E aí, nesse momento, eu não conseguia pessoas que conseguiam ficar com ela. E aí eu entendi que eu teria que medicar a Camila para ela poder ser cuidada por outra pessoa. E aí eu entendi também que o fato dela ser cuidada por outra pessoa ia permitir que ela ampliasse os estímulos dela. E aí quando eu aceitei isso, eu não fiz bem só para minha filha e para mim como mãe, eu fiz bem para mim como médica e para meus pacientes, porque aí eu aprendi a entender a objeção que o paciente tem. E aí como eu fui atrás de capacitar, de estudar mais, de aprender a usar a medicação, né? Que não tem tratamento farmacológico para autismo, não existe. Mas você, às vezes, precisa tratar sintomas que impedem a criança de melhorar e de evoluir. Sim. Então, tem algum momento que eu vou ter que ter uma conversa lúcida, uma conversa corajosa, falar, eu preciso medicar, vamos experimentar? Meu marido não aceitava. Na verdade, eu não convenci. Eu assumi iniciar sem falar. Eu passei por isso. E aí, quando ela iniciou com 2 dias, eu iniciei com aripiprazol para ela, que eu entendi que era a melhor opção por causa da síndrome de Down. Eu estudei sobre isso, enfim, menos efeitos que a risperidona. E como ela não tinha problema de sono, eu não precisava da risperidona para melhorar sono. Certo. Então, eu fui para aripiprazol para usar de dia. Em 2 dias, a Camila mudou, virou outra criança. E coincidiu com uma viagem nossa para a Olímpia, com o parque. Ai, do lado de E pela primeira vez... Tem que dar uma respirada, porque meio que gatilho. Pela primeira vez a gente viajou, eu não precisei ficar esbaforida correndo atrás dela. Ela ficava sentada perto da gente, ela não levantava o tempo inteiro inquieta. E aí eu entendi que eu tinha mesmo que fazer aquilo, e aí bate aquela coisa, por que eu não fiz antes? Então eu conto isso para as mães, porque eu vivo isso. Então hoje, quando eu preciso orientar uma mãe a aceitar uma medicação, eu falo para ela, você não é obrigada a usar sempre. Vamos usar e ver o que acontece. Porque pode ser que você perceba que era isso que estava precisando para você ganhar em outro aspecto. Depois a gente para a medicação, né? Então, são essas vivências, é o que você fala, o que você vive com seu filho, que te permite dar seu depoimento. Quem não vive autismo tem como entender. Não tem. Não tem. Não tem. E falar assim, é leve, não sei o quê, mas... Né? Não existe isso. Não existe. Porque só quem convive que sabe o quanto que isso custa no dia a dia, na qualidade de vida da própria criança. E aí a Camila só teve ganho, só teve evolução depois disso. Sabe? Então não me arrependo. Ela ainda usa medicação, mas eu tô fazendo o quê? Assim que eu conseguir aumentar a terapia ABA para ela e aumentar a formação lá na escola, com a professora, pra gente ter em casa alguém ajudando e também aplicando a ABA o tempo inteiro, não só eu. Porque é exaustivo. A gente vai... Exaustivo. Mas a gente faz... O grande motivo, né? Que além dessa responsabilidade que a gente tem como mãe, é uma palavrinha de 5 letras. Amor, né? Você quer o melhor pro seu filho. Sim. Então, custe o que custar para você. Só que a gente vai aprendendo também que a gente tem um limite pra gente conseguir tolerar as coisas, a carga, né? Assim, aquela frase que o impacto emocional na vida da mãe autista é o mesmo de um soldado em guerra, né? A carga emocional. O dia que eu ouvi isso, eu fiquei assim, eu parei, é isso. Eu estou hipervigilante o tempo inteiro, eu estou alerta o tempo inteiro, isso esgota a gente, né? Por mais que você saiba o que você tem que fazer e faz, tem um custo pra gente, pra saúde mental, te gera ansiedade, te tira oportunidades, te tira sonhos. Saber que porque tem você que fala fazer... assim, eu não vou fazer isso aqui, porque eu não tenho energia pra isso. Minha energia é tudo pra cá. Sim. Você direciona e
restringe, né? Então, depois que eu entendi isso, e essa minha história pessoal, eu falo isso com as mães no consultório, estou falando pela primeira vez aqui de uma forma pública, porque as mães precisam entender o que acontece comigo, que sou médica, que tenho recursos de conhecimento, eu tenho um plano, eu tenho condição de pagar e tudo, e eu vivo isso, eu vivo essa dor, e aí eu busquei resolver isso. E eu estou conseguindo, graças a Deus, evolução a cada dia. Então é possível. Porque o que a pessoa, quando ela está dentro do problema, o que acontece? Ela só vê o problema. Não tem solução, Meu Deus. E aí a gente entra em outro aspecto. Não há nada a fazer, né? A gente entra em outro aspecto super importante, que é essa questão emocional das mães, que eu sempre orei para isso. Com todas, com as atípicas especialmente. As mães que acompanham comigo, elas sabem o carinho que eu tenho com elas. De perguntar como é que tá, de às vezes tá passando por alguma situação e eu pedir colegas para atender, para ajudar. Que a gente vê coisas muito importantes sendo desenhadas e a gente tem que intervir. A gente tem que ter a responsabilidade, não só como médico, como ser humano, né? Então você tem que dar a mão. E aí eu entendi nesse caminho todo, até agora, que eu tenho que ter rede de apoio. E a rede de apoio não pipoca do nada, ela não aparece do nada. Você tem que criar. Você tem que aceitar que você não é Mulher Maravilha. Que a Mulher Maravilha não tem filho. E nem tem filho autista, nem com síndrome de Down, nem com nenhuma necessidade específica. Então, você tem que entender que você não dá conta de tudo e nem tem que dar. Você pode pedir ajuda. Uma amiga ajuda numa coisa, às vezes numa conversa. A mãe ajuda numa coisa, a sogra na outra, a irmã na outra, a professora em outra, a funcionária. Depende da sua estrutura, do que você pode criar em torno de você. Mas você precisa pedir ajuda. Você tem que entender que tem que falar. Você tem que comunicar isso, né? É muito importante, porque aí começa a criar a rede. E ela é muito forte. Quando a gente vê o poder que isso tem, quando você cai a ficha, você fala assim, por que eu não fiz isso antes? Eu tô dando conta de fazer isso porque eu pedi aqui, olha que bacana, que pessoa. E o tanto de gente maravilhosa que aparece, porque quem convive sabe disso e se apoia, né? A gente tem uma rede muito importante aí. Eu acho que até as mães entenderem que o melhor para o filho delas nem sempre serão elas que darão. Exato. Então, quem disse que é só a gente que tem que estar na linha de frente? Isso limita muito o mundinho deles. A gente não pode, assim, nessa ânsia de proteger e de fazer e tal, tirar ele de um contexto de mundo. Então, mas fulano não vai fazer exatamente da forma que eu faço. Que bom, porque ninguém faz nada igual. Então ele vai lidar com 800 tipos de fazer. Olha que maravilhoso. Mas aí isso aqui vai ser desconfortável. Sim, e no mundo tem muitos desconfortos. E aí a gente vai lidar com isso. Nós vamos ampliar o mundo daquela criança. Você vai aumentar a adaptabilidade dela. E quem que sobrevive não é o mais forte, é o mais adaptado. Exatamente. Então, você vai ensinar seu filho a se adequar àquele ambiente. E aí, quando você ensina um comportamento para a criança, uma habilidade, ela só aprende quando ela generaliza. E isso é muito difícil, porque tem hora que ela aprendeu direitinho, ela faz bonitinho, mas ela não generaliza. Aí você tem que criar uma outra estratégia para a criança entender que aquilo ali que ela faz tem que ser em tal ambiente, em tal e tal. E isso leva tempo, leva paciência e tem que ter conhecimento. E exposição. Exato. Exposição. Então, nós mães atípicas, muitas vezes podemos cair nessa cilada da superproteção, né? E isso a gente fazer pelo nosso filho. O que ele pode aprender para fazer sozinho é tirar... É você... Incapacitar a criança. Incapacitar. Então, a gente tem que estar muito atento, eu não tenho que ficar fazendo por ele, mas é mais demorado, eu preciso... Sim, então a gente se programa. É mais rápido eu fazer? Com ele, então, eu preciso mais. Então, eu vou acordar mais cedo, ou vou começar antes. Vou criar um processo. Eu vou criar um processo para que isso aconteça. Eu preciso repetir 1 milhão de vezes, eu vou repetir 1 milhão de vezes. Eu sozinha repetindo 1 milhão de vezes, já começa a ficar difícil. Então, mas se o pai repete um pouco aqui, a avó aqui também, a outra terapeuta aqui também. Então, a gente precisa olhar para fora. A gente quer tanto lá fora, mas muitas vezes a gente prende e a gente retarda este processo.
eu entendo, a gente tem muitas inseguranças, é tanto medo, é tanta coisa, a gente vê aquele serzinho que, assim, é o nosso coração ali do lado de fora. E se eu não estiver né? perto para proteger e para resolver? Exato. O que pode acontecer com ele? E mais uma vez, por isso que você precisa condicionar e fazer essa exposição, Sim. porque você não vai estar sempre, mesmo, não tô nem dizendo de morrer nem nada não, quando vai para dentro da escola, teu braço não chega até lá. Você precisa confiar nas pessoas. Você precisa de parcerias, né? Sim. Precisa parcerias. E aceitar, eu falo que assim, as grandes evoluções que eu vejo das inúmeras famílias que são da minha rede, que são do meu convívio, não conseguiram um tratamento ideal para o filho. Na verdade, eu desconheço alguém que algum dia pôde proporcionar um tratamento ideal, por N motivos. Ou porque nunca teve dinheiro, ou porque se tem também não tem profissional capacitado, ou então porque não tinha rede. Enfim, eu não conheço. E eu não acho que é essa a mira do ideal. Não. É o muito bom, assim, um médio, o Dr. Tiago fala muito do básico bem feito. Então, quando eu não preciso do melhor de tudo para que o meu filho desenvolva, não. Eu preciso de um conhecimento, eu preciso de constância, eu preciso de persistência, né? É difícil? É. Mas não é impossível. O impossível é aquilo que eu miro de ideal, que não cabe na minha vida, inatingível, e não vai caber. Mas e aí, você vai abandonar? O possível nas condições que eu tenho. Exato, perfeito. E eu falo isso, mas isso vale, Mirela, para qualquer criança. Eu sei que o nosso foco é falar da criança com síndrome de Down e autismo. Mas, como eu sou pediatra, eu tenho essa experiência com todos os tipos de paciente. E eu ensino isso para as mães. Aquela frase que você falou é exatamente o que eu falo. Não faça por ele o que ele pode fazer, ou o que ele pode aprender a fazer sozinho. Então, quando a criança tem 2 aninhos, vou te dar um exemplo, que acaba sendo aba também. Aí tá começando a fazer birrinha e tal, eu falo pra mãe assim, olha, a sua criança, ela quer autonomia. Ela quer ter poder de escolha. Então, você vai fazer o seguinte, você não vai... É a aba que é limitar escolhas. Quando você vai falar para ela comer a cenoura, você não vai perguntar você quer sim ou não. Você vai falar, você quer 2 pedaços ou 3? Ela pode escolher 2, não tem problema. Mas ela vai comer. E aí você pega e ela vai servir. Quanto que falta para mais 2? Mais 1, vamos pôr. Você quer mais 1? Se você colocar mais 1, fica quanto? 3. E aí eu ensino para ela, você está ensinando até matemática. Uma colher cheia ou quer só metade? Quantas colheres você quer? E a criança, ela estar decidindo ali, dá para ela aquela sensação de autonomia que ela precisa de sentir. Participação. Você quer o tênis ou você quer a sandalinha? Isso, exato. Você quer a bermuda ou você quer aqui o short? Essa pequena escolha, eu falo isso para as mães. Você acha que seu filho é capaz de fazer? Você pode permitir isso, não vai atrasar nada na sua vida. Perfeito. Mas para ele, aquilo vai ter um significado muito emocional, grande. Uma sensação de capacidade. Então, olha você que vai coisa empoderar. simples. Eu ensino isso para elas, principalmente as classes, doutora, o que eu faço? Tá dando birra demais. Aí eu falo, dá autonomia. Escolhas limitadas. Eu ensino isso. Aí a mãe chega e fala, porque continua tendo uma birra. Sim, porque ele tá na fase de desenvolvimento emocional. Tudo bem. Né? Então, mas você vai direcionar isso. E aí, se você faz pela criança, ou por falta de orientação, muitas vezes Renata, nem todo mundo se preocupa em ensinar isso pra criança. Não, sem dúvida. Né? Eu reconheço que tem colegas, não é a minha forma de agir, nunca foi, mas eu sei que tem colegas que têm um outro perfil de atendimento e não se ocupam disso. Ou porque não quer, ou porque não sabe, enfim, não buscou. Mas a gente tem que ensinar, as mães têm que saber disso para cobrar. Sim. Né? Não fez, então muda, vai para um perfil que seja o que você precisa, isso, como médico, exato. como médico orientador. Para decisões. Quem toma a decisão é a família. Então isso serve para qualquer criança. E aí quando eu toco no assunto da criança com necessidades específicas, eu tô sempre amplificando essa questão, porque ela é fundamental, não tem como eu cogitar não fazer isso. Tá? Então, eu tenho que ensinar autonomia. Porque se eu pegar uma criança típica ali, 46 cromossomos, tranquilo, tá verbal, tá desenvolvendo tudo bonitinho, né? E eu faço tudo por ela, não ensino nada, eu estou incapacitando essa criança. Sem dúvida, exato. Não tem outro resultado, não tem outro desfecho. Eu vou incapacitar. E eu não estou ensinando a lidar com frustração, né? Porque ela está recebendo tudo à mão. A vida não é assim. Então, a gente tem que ter essa visão, porque às vezes a gente cria o problema pra gente mesmo.
né? É isso. E olhar para isso com coragem, falar, eu tô passando por isso, o que eu preciso fazer para mudar? Porque só eu tenho esse poder de mudar o que eu tô passando. E quando eu não posso mudar o que eu tô passando, eu preciso entender isso e mudar como eu estou vendo a situação. Aí quando a gente enxerga isso, a leveza vem, de certa forma. Tem os momentos mais difíceis, mas você lida melhor, você tem mais paciência, você tem mais energia, você tem um entendimento melhor da situação, né? É muito importante que não dá para esperar as coisas acontecerem, não dá para esperar a maturidade chegar sozinha, você tem que fazer pronto, você tem que buscar, você tem que fazer acontecer. Então, fazer assim, acontecer. Eu falo muito isso aqui. Meu filho tinha muitos atrasos. Nada veio para ele, Ariadne. Nada. Não veio. Não veio com a fotossíntese, com o tempo, com a escola, não veio. Uhum. Mas tudo que eu ensinei pro meu filho, ele aprendeu. Tá vendo? Em outro tempo, em outro ritmo, ele aprendeu. O meu filho foi aprendendo cada processo que a gente foi sistematizando para que ele aprendesse. Desde habilidades sociais, né, de regras sociais, de coletivo, de habilidades motoras, habilidades, enfim, da fala, da linguagem, tudo. Então, eles podem Claro. muito, é sempre Claro. presumir competência. Presuma Exato. sempre a competência. Porque a competência, ela tá ali. A questão, às vezes, o errado tá o processo de aprendizagem. Tá a forma que você entrega. Isso. Então, não é que ele não consegue. Você tem que Adapte-se a achar ele. um outro caminho. Mas chega lá também. Nós temos tantos caminhos para o mesmo destino, não é? Então, a gente precisa ampliar. Não é ele enxergar a capacidade nele. Não, eu preciso me capacitar para chegar até lá com ele. Mas isso vale até com os profissionais. Tem profissionais que estão preparados para atender a criança que é boazinha, quietinha. Eu tenho que treinar o contato visual, fazer isso e tal. Mas a criança que tem um comportamento desafiador, nem todo profissional se capacita para cuidar dela. E eu já passei, por exemplo, uma situação traumática para mim, para minha filha, do profissional falar que não ia mais atender ela com um mês, abandonar o tratamento. Eu passei por isso. Isso mexeu muito comigo, que eu falei assim, eu tenho que entender quem vai cuidar da minha filha. Agora eu tenho que buscar de uma forma um pouco mais rigorosa, porque eu não quero passar por isso de novo. Foi livramento. Né? Tem essas Foi livramento. Pessoas, mas é isso, livramento nós vamos selecionando, né? Sim. Então, assim, hoje eu quero aprender manejo de crise, vou fazer o curso, assim que for possível, acho que esse ano não vai ter mais, mas o ano que vem é um dos meus planos, porque a minha filha é muito forte, tem 10 anos, está crescendo, tem hora que eu não consigo segurar. Sim. E às vezes um comportamento dela é se jogar no chão. Não tem como. Então eu preciso saber conter quando ela desregular, sem machucar, com eficiência sem machucar. E aprender isso vai me capacitar para ensinar para o tamanho. Não que eu vou ensinar para que o curso tem que ser feito de uma forma muito responsável. Sim. Mas eu vou falar para a mãe, olha, a gente precisa aprender isso, né? E o profissional, eu tenho uma alegria muito grande de falar isso. A clínica onde ela está fazendo a aba hoje, 3 profissionais fizeram o curso. E eu tenho certeza que o maior motivador foi ela, porque elas falaram para mim, nós não vamos desistir da Camila. Eu me emociono. Elas falaram isso e foram atrás. E é tudo que a gente precisa. A gente não precisa achar peritos em tudo. A gente precisa achar pessoas que estão abertas. Tipo, vamos junto? Então vamos lá, vamos desse profissional que a gente precisa. Isso. Aquele que sabe tudo não tá aí. Esse processo é nosso de aprendizagem. Não é o que você falou, não dá para ter um inatingível, não é? Isso aí é o melhor possível nas condições que você tem. Exato. Então hoje ela tá fazendo tanto de hora de aba pra você, não. Elas falaram para mim, Ariadne, quando dá tantos minutos de sessão, ela desregula. Então nós vamos fazer até ela ficar todos os minutos sem desregular. Ficou sem desregular, aumenta 5 minutinhos, 10 minutinhos, até ela fazer 2 horas seguidas que seja. E aí nós vamos começar a aumentar a carga em outros lugares, né? Mas é um processo. Eu sei, eu tô em paz com isso, porque eu tô vendo que tá tendo resultado. Sim. Não tem, eu falo, a gente, enquanto mães, né? Eu
isso foi muito bom pra mim. Desde lá de trás, eu parei de pôr prazos pras coisas. Eu pus metas. Então meu filho vai fazer tal coisa. E aí a gente vai ter todo esse do 8 ao 80, esse caminho para percorrer. Sim. Mas eu parei de dar prazos, porque os prazos não me pertencem, os prazos são dele, de tempo de aprendizagem, então até a gente ajustar aquela forma de ensino. E então vai acontecer. Né? E a gente aceitar esse processo, aceitar e vibrar com cada 5 minutos. Nossa, como isso é importante. Cada 5 minutos pra gente é assim, ao final da maratona. Tipo, que legal. Lá no nosso grupo de amigas, né? A gente tem um grupo de mães que, assim, é a nossa tábua de salvação, assim, uma das outras. E são vários níveis de autismo, né? Então a gente brinca, vou levar teu nível 2 pra brincar com o nível 3. Vou trazer o nível 1 aqui hoje pra, né, tá junto e tal. E a gente vive, é caótico. Muitas vezes a gente se une, as crianças socializaram? Não, cada uma ficou autistando do seu jeito, mas a gente tava junto e tudo bem. Sim. Ai, é vida. Mi, exato, vida. Assim, Mi, mas eu vou aí, eu acho que ele nem vai entrar. A gente se fala ali no portão, vem aqui. E aí, poxa, no portão desceu do carro, viu, conversamos, ó, maravilha, semana que vem a gente senta de novo, vai que a gente passa ali do portão, né? E é isso, e vibrar, porque isso são conquistas muito grandes, muito. Tudo que a gente sabe até hoje, nós não aprendemos ontem, mas parece que a gente esquece, acho que os adultos esquecem que eles não aprenderam assim. Por que é exigido isso dessa criança? Eu preciso que ela fique ali no restaurante. Tá, e você quer isso semana que vem? Não é assim. Você não aprendeu assim também. Processo, é um processo. Né? Você sabe que você vai passar por um caminho. Isso. Às vezes você vai ter que parar um pouquinho, descansar. Às vezes você vai ter que recalcular a rota. Exato. Às vezes você vai ter o tempo inteiro e tudo bem. Uma coisa que estava sendo ótima ontem, nossa, parou de ser. Não, então peraí, então vamos tentar sentar. Tá na hora da gente mudar. Exato. E tudo bem, né? Mas conseguir rede de apoio, e eu digo amigos, amigas que vivenciam a mesma situação, eu acho muito importante que todos busquem. Muitas vezes falam assim, mas eu não tenho minha rede, então crie. É o que você falou, crie. É isso. Há sempre tempo de criar. A gente está sempre com muitas situações que podem ser utilizadas para a gente buscar novos contatos, novas formas de se fortalecer. Porque a gente tende, o ser humano tende a ter medo do desconhecido, né? Sim. Todo mundo. Então, às vezes você aceita... A zona de conforto nem sempre é confortável, você sabe disso. Às vezes a zona de conforto é só conhecida. Você o tá ali por desconforto medo. ali parece menor do que a mudança. Só que aí chega um momento que aquela dor de não resolver, aquela situação que você tá é tão grande que o medo da mudança fica pequeno perto daquilo. Aí você muda. Isso. É assim que acontece. Só que quando a gente vê o outro acontecer com o outro, a gente pode aprender também. Não precisa passar por isso. Exato, se aquele ali já e passou e te falou. Aí eu acho que é uma função nossa, uma responsabilidade nossa que consegue comunicar, consegue informar, de contar isso para as mães, de abrir e falar, eu tô contando coisas pessoais e que às vezes eu falo para algumas mães no consultório, né? Então, assim, as mães não sabem o que eu passo com a Cacá, eu não fico contando, mas as mães atípicas, às vezes elas sabem coisas da minha vida. Por exemplo, tem mães de pacientes meus que frequentam a mesma clínica que eu levo a minha filha. E aí ela ainda tem um comportamento muito desafiador, que é na hora de entrar e sair, né, do carro. E aí na hora de entrar ela quer correr pela clínica, brincar e tal. E aí a gente tem que ter um reforçador para ela ir pro carro. E já aconteceu em alguns períodos 3 pessoas segurando para colocar ela dentro do carro. Eu tirei foto para eu nunca esquecer disso. Da cena, pra eu mostrar, eu falei assim, aqui, ó, era assim. Tem até uma coisa que, não sei se é de rir não, mas uma vizinha lá da clínica, assim, uma senhorinha simples, um dia ela viu aquilo e a Camila grita, parece que você tá matando, né? Porque tá entrando no carro, alguém tá colocando no carro. A senhorinha falou assim, que precisava rezar mais pra ela. Sério. Ela falou, oh, meu Deus, se fosse, rezo mais, eu rezo, mas, né? A simplicidade da pessoa que vê de fora, não sabe o que está acontecendo ali. Então, e aí até é o que eu digo quando a gente usa termos, essas mudanças de termos técnicos, qual a minha sensação?
Se eu chego numa... a gente que tá aqui, que tem um grau de instrução, que tem o privilégio de aprender, de se capacitar, a gente entende um comportamento interferente, a gente entende várias nomenclaturas. Se eu chego isso para essa senhorinha, se eu chego para moça que passa roupa lá em casa e falo, isso não faz o menor sentido, mas se eu falo, um comportamento problema, um comportamento difícil, isso conecta. E aí, para mim, o nome disso pouco importa, porque muitos estão passando. Então, quando eu tento, assim, eu acho tem um caminhar técnico para buscar a parte dos dados e a maior exatidão possível, mas a gente não pode esquecer que isso aqui é tão distante da maioria esmagadora. As mães que estão aqui no canal, Ariadne, mandam recado, não tiveram nem o estudo. Não sabem nem falar, às vezes não conseguem redigir o que estão querendo dizer. Como que eu posso chegar para essa mãe com um termo técnico de qualquer coisa? Difícil. É como se eu deixasse a ciência tão longe dela. É como se isso fosse tão... Tipo, não é para mim. Eu não consigo. Você precisa traduzir. Não. Por que tanto estudo? Porque é para aplicar para a população. Se você não está conseguindo isso, então, na verdade, você falhou. Você falhou com todos os seus estudos, você falhou. Porque a aplicação disso é aqui. Então, quando a gente fala, e eu acho que o lugar de mãe traz uma confiança muito grande no outro. Sim. Isso aproxima, porque quando eu tive o diagnóstico do Arthur, eu não queria falar com médicos, eu não estava mais de saco cheio de falar com terapeuta, eu queria falar com outras mães. Me fala, mas e na tua casa acontece isso? Como que você fez tal coisa? Nossa, você conseguiu isso aqui? Que jeito que você deu, né? Mãe que não vai me julgar, que sabe que toda reclamação que eu tiver não é porque eu amo menos, que toda raiva que às vezes eu tenho, questionamento, não é porque eu não aceito, não, é porque eu sou humana, porque dói, porque eu vivo assim, porque minha vida é assim. Então, isso que eu queria e que eu quero e que eu acho que tem sido muito maravilhoso no canal, de esse contato e esse acesso ao máximo, porque tem que ser em massa. Isso que a gente vivencia não é raro. Não. Qual é o número que nós temos de deficientes como um todo? Gente, é uma esmagadora minoria. Esmagadora minoria. São muitas pessoas. Então, eu sempre agradeço muito a todas as mães que gentilmente, de alguma forma, se abriram, né? Porque me fortaleceram demais, né? Me fortaleceram demais. E a gente erra, e tudo bem, e não tem problema, e a gente se reposiciona. Certezas que eu tinha ontem, eu não tenho mais, e eu mudei, e faz parte. E eu quero agradecer demais de você estar aqui. Fico muito feliz da gente ter se conhecido. Eu também. Rio Preto e Uberlândia muito pertinho, então quero que a gente tenha mais oportunidades de estar junto. Eu vou adorar. E para você que está aí, compartilhe com outras famílias. Se você conhece alguém, né, passa para frente. Não precisa, assim, hoje, nesse mundo que a gente vive, que cada um esteja sofrendo sozinho em casa, sendo com tantos pontos em comuns, a gente precisa dessa união para criar força, né? Verdade. Pessoal, então, muito obrigado para quem está aí. Se inscreva no canal, me dá essa bolinha, não é mesmo? Não custa nada. E fiquem ligadinhos nos próximos episódios, que tem muita coisa por vir. Um beijo, tchau, tchau.